Olá, eu sou Alan Brito, seja bem-vindo ao segundo episódio do meu videolog. Demorou só um pouco para que eu gravasse esse segundo episódio. Foi um tempo do que 6 ou 7 meses entre o primeiro episódio e o segundo. O primeiro episódio foi gravado em janeiro. Nós estamos agora em julho, então são praticamente 6 meses de diferença entre a gravação e publicação do primeiro episódio e essa continuação. Mas eu prometo que a partir da semana que vem ou dos próximos dias eu vou tentar manter uma sequência mais regular e com intervalo de tempo bem menor de publicação dos episódios do videolog. E o que eu quero falar, qual é o assunto desse meu segundo videolog, desse segundo episódio? Eu gostaria primeiro de comentar, de falar um pouco para as pessoas que estão fazendo os cursos lá no eadalambrito.com, que é mais um aviso para todas as pessoas que estão fazendo esses cursos lá, que eu estou gravando vários novos vídeos, várias aulas novas estão sendo publicadas. Se você acompanha o alambrito.com, o meu blog, você deve ter percebido que eu estou publicando muitas aulas e nos próximos dias eu devo completar vários dos cursos que estão com aulas pendentes. Então, se você está fazendo um dos cursos, por exemplo, de modelagem poligonal, animação 3D, modelagem para arquitetura com Blender, animação baseada em física, materiais e texturas, renderização avançada com Blender Cycles. E deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Produção de jogos, claro! Um dos últimos cursos que eu lancei foi o de produção de jogos com Blender, em que você vai aprender a criar jogos com Blender. Então todos esses cursos estão começando a receber atualizações regulares, praticamente diárias. Pelo menos todos os dias eu publico uma aula que seja para qualquer um desses cursos. E também para as pessoas, tem dois cursos que estão com alguns vídeos pendentes para que eles se encerrem. Por exemplo, o curso de modelagem para arquitetura com SketchUp, tá faltando um vídeo só para que a última aula fique completa e o projeto final seja concluído. E o de modelagem para arquitetura com Blender também estão faltando alguns vídeos para completar o último projeto, ou melhor, a última aula desse curso. Então, todos esses vídeos, dentro dos próximos dias, vão ser atualizados, então fique ligado. Se você acompanha o alambrito.com, sempre que eu publicar uma nova aula, eu escrevo um artigo lá, descrevendo o que tem nessa aula e avisando a todos que querem fazer, ou melhor, que estão fazendo esses cursos lá, para que eles possam conferir os novos cursos, esse novo conteúdo que está sendo publicado lá no eadalambrito.com. E se você não conhece, eu convido você a visitar o eadalambrito.com para conhecer um pouco os cursos e aprender um pouco mais sobre como é que funciona o Blender e o SketchUp. E muito em breve, ainda esse mês provavelmente, eu vou expandir um pouco mais aí o domínio desses cursos, não só entre o Blender e o SketchUp, mas expandir um pouco mais aí para, por exemplo, softwares da Adobe e outras ferramentas. Então fique ligado que você vai encontrar muitas novidades lá. Então vamos ao assunto, o que eu gostaria de comentar nesse segundo episódio do videolog. Na verdade são dois assuntos. Eu gostaria de começar falando um pouco mais sobre o projeto Mango, o OpenMovie, o novo, ou melhor, o projeto atual do Instituto Blender, que está sendo desenvolvido lá em Amsterdã, na Holanda. Se você não assistiu o primeiro episódio do meu videolog, eu recomendo que você assista, porque eu estou comentando todos esses assuntos, todos os projetos OpenMovie. Eu fiz um breve histórico nesse primeiro episódio e ele ficou bem interessante. Ele é um pouco longo, ficou com 30 minutos, esse aqui vai ficar bem mais curto, pelo menos com metade desse tempo, mas eu consegui fazer pelo menos um histórico aproximado de como é que foram desenvolvidos e qual é a filosofia desses OpenMovie. E o projeto Mango, ele ainda não tem um título, ele tem só esse codinome de Mango. E qual é o objetivo dele? O objetivo do projeto Mango é mostrar, ou pelo menos desenvolver em artistas 3D, em profissionais que trabalham com efeitos especiais e composição, é demonstrar para essas pessoas que o Blender é perfeitamente capaz de trabalhar, de integrar material filmado e elementos, por exemplo, que trabalham com atores reais e montar tudo isso, trabalhar com efeitos especiais mais avançados, por exemplo, com tracking de câmera, rotoscopia, máscaras, para realmente integrar um pacote de efeitos especiais e conseguir criar uma animação ou pelo menos uma produção de alto nível em termos de efeitos especiais e composição. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje com o projeto Mango. Na época em que eu gravei o primeiro episódio do meu videolog,
nós não tínhamos ainda, ou pelo menos não existia ainda, muito material relacionado ao Mango. Por quê? Porque ele ainda estava começando apenas. Então, nós tínhamos apenas algumas imagens estáticas, nós tínhamos um material que não era muito... que não mostrava ainda a que o Mango veio, qual era o objetivo dele. E hoje, nós já temos diversos exemplos e material de excelente qualidade visual que mostra muito bem o que é que o Mango vai proporcionar aos usuários do Blender. Você está vendo aí alguns desses exemplos, muito material interessante criado com o Mango, principalmente, e o destaque é o uso em efeitos especiais e em efeitos visuais, seja com tracking de câmera, seja com rotoscopia, seja com montagem com chroma key. Então você tem muito material, muito potencial sendo mostrado, sendo exibido para todos os usuários do Blender e para quem não usa Blender também, evidentemente. Isso muito provavelmente vai despertar a mesma atenção no mercado de usuários de computação gráfica, ou pelo menos nessa comunidade de usuários de computação gráfica, vai despertar muito interesse no Blender, porque ele está mostrando todo esse potencial e continua 100% gratuito. Então você pode fazer o download do Blender, usar ele, começar a criar projetos no Blender e você não precisa gastar nenhum real ou nenhum dólar para pagar uma licença para usar. O Blender é 100% gratuito, ele é distribuído pela licença GPL e ele tem versões para praticamente todos os sistemas operacionais. Você pode usar ele tanto em Linux, Windows, macOS e é uma ferramenta excelente para quem quiser começar. Então, eu espero que eu tenha conseguido despertar o seu interesse, caso você não conheça ainda o Blender, você pode fazer o download dele no www.blender.org e, claro, se você não sabe nada sobre o Blender e quer começar a usar ele, lá no ead.alambrito.com tem um curso gratuito básico de Blender que você pode se inscrever e começar a assistir videoaulas mostrando como é que o Blender funciona. E qual é o segundo assunto? Antes de passar para o segundo assunto, só um último aviso. Sempre que surgirem novidades sobre o projeto Mango, eu vou tentar mostrar aqui no videolog, narrando as modificações, as ferramentas que estão sendo apresentadas nesse projeto e como é que elas podem ajudar os usuários do Blender e todos de maneira geral que tenham interesse em usar o software. E agora, passando para o segundo assunto, eu gostaria de inserir sempre nos meus videologs algum assunto relacionado à computação gráfica de uso geral e que possa ser aproveitada por qualquer artista 3D. Eu falo muito sobre o Blender, né? Você deve ter percebido isso se você é leitor lá do meu blog. Muitos artigos falam sobre o Blender e aqui no videolog não seria diferente. Eu gostaria de falar agora sobre compressão de arquivos. Você já parou para pensar se você está usando de maneira correta os formatos e os tipos de compressão de arquivo quando nós falamos em termos de imagem e computação gráfica? Se você nunca parou para pensar sobre isso, vamos falar um pouco sobre como é que funciona a compressão de imagem. Eu não vou falar sobre tudo, vou falar apenas basicamente como é que isso funciona. Nós temos basicamente dois tipos de compressão de imagem, dois formatos. Nós temos um formato que é conhecido como lossy, algoritmos do tipo lossy, e um outro formato chamado de lossless. O formato lossy, que você está vendo escrito aí na tela, L-O-S-S-Y, esse formato lossy ele é caracterizado pela exclusão de informações dos arquivos de imagem em prol da redução do tamanho do arquivo. Então você tem perdas. O arquivo, quando ele é compactado, quando você vai comprimir esse arquivo, ele tem algumas informações, por exemplo, informações de cores, alguns pixels, eles acabam se misturando com outros, então você perde informações dessa imagem para que seja possível reduzir de maneira significativa o tamanho do arquivo. Mas visualmente, pelo menos na grande maioria das vezes, quem não tem conhecimento ou quem não tem um olho muito clínico, muito crítico para esse tipo de imagem, não vai perceber essa perda. Mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista artístico, é muito importante, ou pelo menos isso faz falta, quando você vai gerar uma imagem, por exemplo, em um software como o Blender, como o 3ds Max, como o Maya, e você salva esse arquivo em um formato que tem uma compressão do tipo lossy. E quais arquivos são esses? Por exemplo, JPEG. JPEG é um exemplo excelente, ou um dos mais usados, de compressão de arquivos do tipo lossy. Mesmo que você salve um arquivo JPEG
com uma qualidade igual a 100%, você vai ter perdas nesse arquivo. E pior ainda se você salvar várias vezes esse arquivo JPEG um sobre o outro, se você sobrescrever essa imagem. Por exemplo, se você gerar uma imagem JPEG no Blender ou a partir de uma máquina fotográfica, você abre no Photoshop, você faz uma edição e salva de novo ele em JPEG, você vai perder mais informações do que aquelas que já foram excluídas da primeira vez que esse arquivo foi gerado. Então, o formato JPEG ele não é indicado para uso, pelo menos profissional, para armazenamento de informações. Se você for usar o arquivo JPEG, quando é que você deve usar esses arquivos JPEG para armazenar informações? Quando você realmente quiser que eles tenham um tamanho reduzido. E esse tamanho reduzido ele vai ser necessário quando? Quando você for enviar esse arquivo por e-mail, quando você for armazenar ele, por exemplo, quando você for publicar ele em um site na internet, no seu website, no seu portfólio. Então, quando você precisar realmente que o arquivo tenha um tamanho reduzido, mas nunca, em hipótese alguma, para que ele seja armazenado, para depois, no futuro, você fazer composição, para que você faça um trabalho em cima desse arquivo. Nunca faça isso. Quando você for fazer esse tipo de... Quando você for gravar arquivos para posterior edição, prefira arquivos no formato, por exemplo, lossless. Arquivos salvos no formato lossless, eles têm uma compressão, um nível de compressão menor, só que, por outro lado, não há perda de informação quando esses arquivos do tipo lossless eles são gravados. Um exemplo muito útil e muito usado de arquivos com compressão do tipo lossless é um arquivo no formato PNG. Arquivos PNG, eles são totalmente gravados, eles suportam compressão do tipo lossless. E é o formato ideal para se você estiver, por exemplo, gerando uma imagem no Blender ou no 3ds Max, no Maya, qualquer software 3D, no Photoshop. Se você quiser salvar esse arquivo e ter condições de, no futuro, criar uma composição, fazer uma edição, fazer uma montagem com esse arquivo, utilizar esse arquivo para alguma coisa, para gerar um outro tipo de mídia, prefira arquivos no formato PNG, porque eles não têm nenhuma informação excluída quando esse arquivo é gerado. Então, nunca, em hipótese alguma, quando você for salvar, sempre que eu vejo algum dos meus alunos fazendo isso, salvando uma imagem de um projeto final ou alguma coisa em um arquivo JPEG, imediatamente eu peço, esqueça esse arquivo. Você pode gravar até esse arquivo para usar agora, para que você, se você quiser ter uma outra opção já compactada num tamanho menor, mas salve num formato PNG. E principalmente se você for trabalhar com animação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu vou gerar animações, eu gero sequências de arquivos PNG. Por quê? Porque eu consigo criar uma sequência com arquivos PNG que estão todos compactados no formato lossless, ou seja, não tem perda de informação, e eu posso fazer o que eu quiser depois com esses arquivos, inclusive gerar vídeos, fazer uma composição ou no Blender ou no After Effects, qualquer outro software que suporte essa sequência de imagens para gerar animação. Então, eu espero que você tenha entendido, é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Esse videolog já passou um pouco do tempo do que eu gostaria, tá se aproximando, daqui a pouco vai se aproximar dos 20 minutos. E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que funciona funcionam esses tipos de compressão lossy e lossless. Se você quiser conhecer outros formatos de arquivo que têm suporte à compressão do tipo lossy e lossless, consulte lá o meu blog alambrito.com, que tem uma lista nesse artigo onde eu acabei de publicar esse vídeo. E também eu espero que você tenha gostado das informações da atualização em relação ao projeto Mango. E novamente, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo logo, se assistiu até o final agora, avalie, dê um joinha no YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Vimeo, dê um like, coloque nos seus favoritos. Isso ajuda a divulgar o videolog e me incentiva cada vez mais a produzir novos episódios. Então, eu prometo que muito em breve eu vou retornar com o terceiro episódio. Até a próxima!